trata. É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Andreasa, boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos na área. Não tem como ser outro assunto, né, Xará? Pô, Briggs, que dia, né? E eu estava aqui acompanhando a entrevista coletiva do governador. Vocês querem começar por onde, né? Porque é complicado, né? Vocês querem falar sobre o quê? A princípio a gente viu o governador, né, ao invés de falar a respeito da responsabilidade do Estado sobre esse episódio e de apontar, né, enfim, a culpabilidade ou se colocar, né, à disposição para tentar identificar de onde esse tiro partiu e falar a respeito do que vai ser feito a partir daí, de uma modificação de uma postura do Estado, o governador colocou a culpa, disse que quem apertou o gatilho da arma, que atirou e disparou, né, contra a menina Ágata, foram os usuários de droga, de maconha e cocaína no Rio de Janeiro. Isso chamou muita atenção no discurso do governador, Andreasa. O que a gente pode entender que ele quis dizer aí com isso, né? Tirou um pouco da responsabilidade do Estado para jogar em cima de outra pessoa? E aí, Andreasa, se você me permite carona na Isabelle rapidamente, e o que chama a atenção é que primeiro ele trata como caso isolado. Depois ele fala que o usuário de drogas, ou seja, ele está dizendo que é o que alimenta a cadeia produtiva da droga, é o responsável por apertar o gatilho que matou a Ágata. Me parece uma incoerência, né? No mínimo. Né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, já escrevi muito a esse respeito. Quem vive no Rio de Janeiro tem que ter clareza sobre a dinâmica em que as coisas se dão aqui. Objetivamente, pensando na cadeia que é produtiva, distributiva e, portanto, de consumo, no Rio de Janeiro especificamente, esse raciocínio do governador faz sentido. Né? Quem consome droga, quem fuma maconha, quem cheira cocaína, financia, sim, diretamente o tráfico de drogas, financia o tráfico de armas. Eu considero isso um argumento inescapável. No entanto, é covarde, num momento como esse que a gente está vivendo, diante do que aconteceu no Complexo do Alemão, diante do que aconteceu com a Ágata, usar essa particularidade, essa natureza, essa parte do problema para encobrir a responsabilidade do Estado. Quem puxou o gatilho que matou a Ágata, ainda que se venha descobrir, eventualmente, improvavelmente, que o autor do disparo não foi um policial, quem apertou o gatilho foi o Estado. Isso é muito claro. E se foi o Estado, nós temos aí configurado um crime de natureza política. Essa política de segurança pública, pessoal, o ouvinte sabe, é um troço muito sério. Esse tipo de confronto, de investimento em confronto, a que se tem lançado o Estado do Rio de Janeiro, por meio das suas polícias, na gestão do Witzel, é o mesmo que enxugar gelo. É enxugamento de gelo. Você entra na favela, você atira, você vai para o confronto, você mata inocentes, policiais morrem, essa intervenção acaba, você deixa o lugar do confronto e tudo continua igual. Você não retomou um palmo de terra para o Estado, você não retomou um palmo de dignidade para a sociedade. Isso significa multiplicação de ressentimento, multiplicação de raiva, multiplicação de desconfiança da Polícia Militar. A Polícia Militar também é vítima dessa política de segurança pública que não tem planejamento, que não tem inteligência. Porque o policial cumpre ordens, ele vai para o confronto, ele vai para a ação. E ao final de uma tragédia como essa, sai tão queimado, tão machucado a instituição Polícia Militar quanto se poderia. Para que isso? Para que, Isabelle, lançar a Polícia Militar, o policial a esse grau de exposição? O PP está aprovado, fracassou. Mas o grau de exposição do policial nesses confrontos é o mesmo. E aí, quando você tem um discurso influente, eu tenho falado muito sobre isso, tenho falado muito sobre o espírito do tempo, quando você tem um discurso influente que vende a ideia, que facilita a ideia de disparar o gatilho, o tal excludente de ilicitude, por exemplo, ele é uma espécie de afrouxamento da pressão decorrente da responsabilidade de apertar o gatilho.
É quase um estímulo para que se aperte o gatilho, para que se atire de maneira inconsequente, para que não haja consequências. Esse é o lugar em que a gente está inserido. O governador hoje, na sua entrevista coletiva, falou e não se falou sobre política de segurança pública. Qual é a estratégia? É essa? A gente vai ter todo dia intervenção, entrada em comunidade, como aconteceu semana passada, sem vítimas, na Maré, o helicóptero dando rasante, atirando, procurando traficantes nas imediações de uma escola, as crianças escondidas. Podia ter havido uma tragédia ali, não houve. Mas é assim que se pensa, vai combater o crime? É claro, então, pensando na cadeia maior do problema, a gente tem o consumo. Ele tem razão nesse ponto. O consumidor. Pois é, mas assim, Andreasa, eu concordo com você que tem razão no que diz que o consumidor acaba financiando o tráfico de drogas, mas aí quando você vai fazer esse tipo de afirmação, é uma coisa muito complexa, porque para que o consumidor deixe de financiar o tráfico de drogas, passa por toda uma discussão a respeito de legalização ou de descriminalização do consumo, de um modo com que o Estado também possa se beneficiar do comércio de alguma maneira, de uma maneira controlada, para que a questão seja tratada como saúde pública. É uma questão tão complexa, e não estou nem defendendo que isso seja feito, não, nem é a questão. Mas é porque é uma questão tão complexa que não pode ser jogada no meio de uma tragédia para ser discutida de maneira superficial, né? Não, e como desculpa. Esse é o ponto, usado como desculpa. Eu, por exemplo, sou contra a descriminalização das drogas, eu acho que não resolve o problema. A gente tem uma fronteira produtora que vai continuar produzindo independentemente do caminho que o Brasil tomar, de modo que vai continuar... Como a gente tem cigarro e bebida também, né? Que são contrabandeadas. Né? Vai continuar existindo tráfico, o problema não vai ser resolvido, a oferta vai ser mais barata, não se resolve por aí. Mas aí a complexidade da cadeia precisa ser tratada dessa maneira. Tem a questão do consumo, não pode ser desculpa para o governador não fazer o seu trabalho e esconder a falha do Estado, mas tem a questão do consumo, quem consome financia, tem a questão da falta de inteligência no ambiente do Estado do Rio de Janeiro e tem a questão maior, que essa não é enfrentada, e aí não é culpa exatamente do Witzel, passa pelo governo federal, passa pelo ministro Sérgio Moro, com quem, aliás, Witzel disse ter conversado, que é o problema das nossas fronteiras. Quando, Briggs, nós vamos enfrentar para valer o drama das nossas fronteiras? Esse deveria ser o principal investimento em segurança pública. Verdade. O Brasil faz fronteira com o Paraguai, que é a principal porta de entrada de droga no Brasil, faz fronteira com a Bolívia, que é produtora, faz fronteira com a Colômbia, que é produtora, faz fronteira com a Venezuela, que não é tão produtora, mas por onde droga entra no norte do Brasil, a Rota dos Solimões. E quando vamos enfrentar para valer o problema das fronteiras? E aí você resolvendo o problema das fronteiras ou minimizando o problema das fronteiras, cuidando, por exemplo, do Paraguai, aí você vai ter menor entrada de drogas e armas no estado do Rio de Janeiro. E aí talvez seja possível entender uma lógica de confronto, de sufocamento do tráfico de drogas. Mas como nós temos hoje em dia, com droga e arma entrando sem parar no estado, na cidade, todo dia essas operações policiais violentas, com helicóptero, com tiro a esmo, confronto em área urbana, morrendo gente, morrendo policiais também. A diferença fundamental é a seguinte, pessoal. A morte do policial, infelizmente, ela faz parte da natureza do ofício, né? Está contratado. Quando alguém se torna policial, ela contrata, infelizmente, o risco de morrer. No caso da menina Ágata, não tem esse contrato, ela não faz parte desse contrato. Ela tem um contrato social, aquele que lhe dá o direito de ir e vir, que foi usurpado por causa desse tiro disparado de maneira inconsequente. Teoricamente, não é um ator nesse cenário que não era para estar na linha de confronto a menina Ágata, né? O que você está querendo dizer isso? Teoricamente. E o governador tratou como um caso isolado, mas a gente não pode tratar exatamente como um caso isolado, né, Andreasa? A gente tem 16 casos de criança vítimas de bala perdidas no estado e 5 dessas crianças morreram esse ano. São crianças que estão ali desfrutando da sua infância, na sua inocência e que muitas vezes não tem nem conhecimento, não tem nem, né, consciência da guerra que a gente está vivendo no Rio de Janeiro e são vítimas da violência desse jeito. Então, tratar também como um fato isolado é complicado também, porque não é exatamente tão isolado assim, né? Não sei nem o que é pior, a criança que não tem ou a criança que já tem a consciência. Né? Ainda tem isso, ainda tem criança. E aí, Isabelle, para a gente encerrar, você vai se lembrar da excelente reportagem que você fez na sexta-feira, você encontrou aquela fala do governador sobre o episódio da Maré, esse é que eu fiz referência agora há pouco, em que ele comparava a condição das crianças que se escondiam na escola, aquela do povo inglês se escondendo nos bunkers
do ataque nazista. Naquela fala, nós comentamos sobre isso na sexta, antes, portanto, da tragédia da Ágata, ele dizia que tinha que fazer com que essas crianças se recuperassem do trauma decorrente daquilo ali, né? Ajudar as famílias para que essas crianças pudessem se levantar nas suas comunidades. No caso da Ágata, ela não vai ter chance, né? Ela não vai ter como se levantar, nem vai ter um trauma do qual se recuperar. Seria até bom se ela tivesse, estaria viva entre nós para se recuperar do trauma, mas não está. E isso é responsabilidade do Estado. Tá certo, então, Andreasa. Enfim, caso triste que, enfim, entristece a toda a sociedade, entristece os ouvintes, enfim, ao governador também, de sua maneira, em especial a família da Ágata, que vai ficar aí com esse trauma, né? Carregar esse trauma e a falta que essa menina vai fazer para essa família vítima da violência no Rio de Janeiro. Até amanhã, Andreasa. Força para todos nós. Um abraço, Andreasa. Tchau, tchau.